Olá, irmãos e irmãs caríssimos, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 13 de fevereiro, véspera do início da Santa Quaresma do ano de 2024. E eu quero te convidar a encerrar, por enquanto, esse tempo comum com a meditação do Santo Evangelho, que está em Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, nós vemos que Jesus, após ter atravessado o mar da Galileia, ter ido para a outra margem, depois de ter se negado a dar aos fariseus um sinal, Jesus, no ensino aos seus discípulos, Jesus adverte aos mesmos que tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Que fermento é esse? As más intenções, as palavras destruidoras da fé, as coisas todas que de dentro do coração daqueles homens pervertiam a lei de Deus, que os impediam de enxergar em Jesus o próprio Deus, que ficavam exigindo sinais, mas não para acreditar e sim para questionar. Ou seja, Jesus estava dando aos discípulos a ordem de que não se envolvessem com as questões humanas dos fariseus e de Herodes, mas que estivessem atentos única e exclusivamente à palavra que ele lhes anunciava. Palavra de Deus, palavra de vida eterna. Interessante que quando nós tomamos os tempos atuais, quando nós fazemos uma análise dos tempos atuais, os homens e mulheres desse tempo, e até mesmo muitos cristãos católicos, dão muito mais ouvido e atenção às palavras e conselhos do mundo do que à palavra de Jesus. Estão muito mais envolvidos e engajados em divulgar as ideias do mundo do que o Evangelho de Jesus. Se entregam a todo tipo de moda, mas não se entregam a Jesus. Não têm receio de vestir-se, de comportar-se, de pensar como pede o mundo, mas têm vergonha e medo de dizerem que são cristãos, que amam a Deus e que o seguem. E aqui entra a pergunta que não quer calar o meu coração, e certamente é o coração de muitos que aqui estão comigo nessa manhã, nesse dia. Será que, de fato, esses homens e mulheres que se entregam ao fermento do mundo, ao fermento de Satanás, esses homens e mulheres realmente acreditam em Jesus? O amam? Porque quem ama alguém não tem vergonha de falar dele, não tem vergonha de partilhar o que vive e experimenta com ele. Quem ama uma pessoa quer torná-la conhecida, porque quer que os outros também experimentem as coisas boas que dela recebeu. Eu e você, amamos verdadeiramente a Jesus?
entendemos a palavra de Jesus? Vivemos a boa nova que ele nos anuncia? Nos deixamos contaminar, no bom sentido, pelo fermento que é a palavra do Senhor? Vejam, os discípulos com o coração muito longe e a cabeça endurecida não compreenderam o que Jesus estava falando, pensavam que ele os estava puxando as orelhas pela falta de pão. Será que nós também estamos agindo assim? Desatentos, com o coração e os olhos postos em outro lugar e não naquele que realmente interessa? Será que nós estamos deixando de lado as oportunidades que o Senhor nos dá para verdadeiramente amá-lo e segui-lo? E estamos aí nos dedicando a conhecer, a buscar outras coisas? Façamos esse breve exame de consciência e, se percebermos que estamos envoltos pelo fermento dos fariseus e do mundo, que nós nos arrependamos, que peçamos perdão e voltemos para o caminho e o seguimento de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.